Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo de tópicos e complementos de matemática aplicada. Na aula de hoje aprenderemos mais uma estratégia para nos auxiliar na construção do gráfico de uma função, que são as assíntotas horizontais e verticais. Tá? A gente só vai estudar esses dois tipos de assíntotas. Então, para isso, temos que lembrar dois tipos de retas, né? As retas horizontais e as retas verticais, né? Se você quiser pensar numa reta vertical, por exemplo, pode pensar numa reta assim, né, onde todo mundo tem a mesma coordenada x igual a 5, por exemplo. Então, a equação dessa reta é x igual a 5. E se você quiser pensar numa reta horizontal, pode pensar numa reta assim, né, onde todo mundo na reta tem a mesma coordenada y igual a 4. Então, a equação dessa reta seria y igual a 4. Né? Então, esses são dois exemplos de retas verticais e horizontais. Então, vamos começar com um exemplo, tá? O que seria uma assíntota, né? Você veja esse gráfico, aqui a gente considera essa função, né? 2x menos 6, x menos 5, tá? E com todas essas ferramentas que a gente tem para estudar, né? A gente pode construir esse gráfico, né? E ver que tem esse comportamento, tem duas retas aqui especiais, né? Tá? Que você identifica da seguinte maneira, né? Essa reta aqui, horizontal, é a reta y igual a 2. Você acha essa reta quando você, por exemplo, calcula o limite da função. Né? Qual é o limite da função quando x tende, por exemplo, a mais infinito? Tá? Lembro que a função é 2x menos 6, x menos 5, né? O cálculo desse limite aqui fazendo a fatoração do termo de maior grau, né? Porque o limite é infinito, limite no infinito, né? Então seria x vezes 2 menos 6 sobre x, dividido por x vezes 1 menos 5 sobre x, né? Então, quando você calcula esse limite, isso aqui vai para zero, né? Isso aqui também vai para zero, porque é um número sobre x, né? Então, esse x corta com esse x, né? Você pode cortar e vai ficar simplesmente 2, né? Limite igual a 2. Analogamente, se você fizer o limite para menos infinito, você faz da mesma forma, né? Usando as propriedades dos limites, né? Da mesma função. Isso aqui também dá 2, tá? Então, você vê que isso é exatamente o que está acontecendo no gráfico, né? Você vê que quando a função, quando o x tende a infinito, o valor de y, né, da altura do ponto, está cada vez mais próximo de ter coordenada 2. Quando o x tende a menos que infinito, também, né? O valor da função fica cada vez mais próximo de 2. Né? Tá bom? Então, isso me diz que a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Tá bom? E tem outra reta, que é a reta x igual a 5, que é uma assíntota vertical. Né? Você vê que a função está se aproximando cada vez mais, né? O gráfico dessa reta, x igual a 5, seria essa reta aqui. Tá bom? Como a gente identificaria, né? Então, esse primeiro passo foi para determinar a assíntota horizontal, e agora, para determinar a assíntota vertical, você calcula, né? Você vê que a função tem uma parte no denominador, né? Onde ela não existe, tá? Onde o denominador é zero, e justamente se você calcular, né, o limite quando x tende a 5, que é o ponto, né? O ponto é x igual a 5, né? O ponto especial aqui é x igual a 5, porque é o ponto que zero é o denominador. Então, se você faz o limite quando x tende a 5 pela direita, por exemplo, né? Da função 2x menos 6 sobre x menos 5, tá?
No denominador dá 0, no numerador, quando x tende a 5 pela direita, dá 4, né? 2 vezes 5 é 10, menos 6 é 4. Então, no numerador dá um número não nulo, 4 no caso, no denominador dá 0. Então, você sabe que esse limite é infinito. E você só tem que determinar o sinal mais ou menos, dependendo do sinal do numerador e do denominador, né? No caso, o numerador é 4, que é positivo. No denominador é positivo, porque x tende a 5 pela direita, então x menos 5 é positivo. Então, isso dá mais infinito. Tá? Analogamente, se você calcular o limite, quando x tende a 5 pela esquerda, da mesma função, então estou fazendo uma análise, né, dos limites, isso aqui dá menos infinito. Tá? E você vê que é exatamente isso que está acontecendo no gráfico. Né? Quando x se aproxima de 5, né, você toma valores cada vez mais próximos aqui de 5, o valor da função está crescendo, indo ao infinito, e quando x se aproxima de 5 pela esquerda, o valor da função está indo para menos infinito. Tá bom? Então, a gente vai dizer que a assíntota vertical vai ser a reta x igual a 5. Tá? Então, baseados nesse exemplo, vamos definir, né, que seria, de fato, as assíntotas, o que seria a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Tá? E o método de encontrar vai ser sempre o mesmo que eu fiz no passo 1 e no passo 2. Tá bom? Então, vem a definição, né? Se eu pegar uma reta vertical, tá? X igual a, uma reta vertical, tá? Ela vai ser uma assíntota vertical da função se o limite quando x tende a pela direita ou o limite quando x tende a pela esquerda é infinito. Tá? Não interessa o sinal, pode ser mais ou menos. Tá? Se quando você se aproximar pela direita ou pela esquerda, a função tende a infinito, pode ser mais ou menos infinito. Tá? Então, a gente diz que a reta x igual a é uma assíntota vertical. Tá? E uma reta horizontal, no caso y igual a b, seria uma reta horizontal, é uma assíntota horizontal da função se, quando você calcula o limite no infinito, em mais ou menos infinito, um dos dois, ou pode ser os dois também ao mesmo tempo, o valor do limite dá exatamente o número b. Tá? Então, esse limite tem que existir, tem que dar b, como aqui, né? Como no exemplo. Você calcula o limite para o infinito, deu 2, então y igual a 2 é a assíntota horizontal. Tá bom? Então, primeira observação para localizar as possíveis assíntotas verticais, quando você tem uma função racional, tá? Um quociente de dois polinômios, eu vou supor que os polinômios não têm fator comum, tá? Porque se tiver fator comum, você já simplifica, tá? Então, você, para localizar as possíveis assíntotas verticais, quem são os candidatos, tá? Tem que ser os pontos x, onde o denominador é zero e o numerador não é zero, né? Por quê? Porque assim, quando você calcula, né? Se isso aqui é zero, desculpa, estou aqui, né? Se o denominador é zero e o numerador não é zero, o limite desse quociente vai dar infinito, né? E, portanto, você vai ter uma assíntota, no caso, vertical, né? Então, as assíntotas verticais, né, são calculadas procurando os valores que zeram o denominador e que não zeram o numerador. Tá? E as assíntotas horizontais vão ser encontradas tomando os limites quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Quando esse limite for um número, então você vai ter que esse número te dá a assíntota horizontal, como aqui, né? O limite deu 2, aqui também deu 2, então y igual a 2 vai ser a assíntota horizontal, tá? Então, só como uma observação adicional, tá? Isso é para, em geral, a gente vai fazer para funções que são quocientes, né? Funções racionais, mas quando você tem uma função polinomial, tá? Um polinômio não tem quociente, só tem numerador, essas funções não possuem assíntotas horizontais nem verticais. Então, nesse caso, você nem vai precisar fazer esse trabalho, porque não vai ter assíntota. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, tem essa função. Então, primeiro, eu vou encontrar os valores, por exemplo, quando x tende a mais infinito, tá? Então, vou fazer as assíntotas horizontais, então vou calcular
quando o x tende a mais infinito, né, da função x² sobre x² menos 4, tá? Isso aqui é o limite. Você coloca, quando é infinito, você coloca o grau mais alto em evidência, né? Então, aqui, bom, já está fatorado x², né? E aqui no denominador, você coloca o x² em evidência. E aqui tem 1 menos 4 sobre x². Né? Como o limite está indo ao infinito, isso aqui tende a zero, tá? E esse aqui cancela com esse. E o limite vai ser igual a 1. Tá? E analogamente, quando x tende a menos infinito também. Você faz o mesmo trabalho, né, de limites no infinito, que a gente já conhece. Isso aqui também dá 1. Então, você tem que a reta y igual a 1 é assíntota. Assíntota horizontal. Tá bom? Então, já temos uma assíntota, a reta y igual a 1. Eu posso até marcar ela aqui, né? No plano cartesiano, seria essa reta. Tá? Então, quando x vai para infinito ou para menos infinito, você vê que a função está se aproximando, né, de 1. E agora eu vou achar as assíntotas verticais. Né? Para isso, eu tenho que a função é um quociente. Tá? Então, eu vou procurar os valores que anulem o denominador. Né? Faço isso. Isso te dá duas soluções, né? X igual a 2 ou x igual a menos 2. Certo? Nenhuma delas, tá, será um numerador. Né? Você vê que o numerador é x ao quadrado. Quando x é 2, o numerador dá 4. Quando x é menos 2, o numerador também dá 4. Então, os dois valores são candidatos para serem assíntotas verticais. Então, a gente calcula o limite. Por exemplo, quando x tende a 2 pela direita, né? X ao quadrado sobre x² menos 4. Tá? Isso aqui é limite quando x tende a 2 pela direita, x ao quadrado sobre x mais 2, x menos 2. Tá? O numerador dá 4, que é positivo, o denominador dá 0, portanto, isso aqui é infinito, e só falta determinar se é mais ou é menos. Quando x tende a 2 pela direita, significa que x é maior que 2. Então, se x é maior que 2, x mais 2 é positivo, né? X é 2,1, 2,01. X mais 2 é positivo e x menos 2 também é positivo, porque x é maior que 2. Então, x menos 2 é positivo. Então, o numerador positivo, o denominador também. Então, isso aqui dá mais infinito. Tá? Analogamente, você faz limite quando x tende a 2 pela esquerda. E agora, no caso, vai dar menos infinito. Tá bom? Então, você tem que a reta x igual a 2 é assíntota vertical. Né? Vertical. Tá bom? Eu posso fazer análogo, uma conta análoga com a outra reta, né? A reta x igual a menos 2, que é a outra solução que eu achei aqui. Né? E ela também é assíntota vertical. Tá bom? No caso, o limite, então veja bem, vamos ver o desenho aqui, né? Quando x tende a 2 pela direita, a função vai para mais infinito, né? Você vê, o 2 está aqui, né? A reta está aqui. Vai para mais infinito. Quando tende pela esquerda, vai para menos infinito. Quando tende a menos 2, vai ser ao contrário. Pela direita, tende a menos infinito. Pela esquerda, tende a mais infinito. Tá? É análogo a conta que a gente fez aqui. Tá? Então, você tem essas duas assíntotas. Né? Eu vou marcar de vermelho ou de verde. Essas duas assíntotas verticais não formam parte do gráfico. Né? Elas só ajudam
a delimitar, né, a dizer como vai ser o comportamento do gráfico, tá? E tem a assíntota vermelha, que é a assíntota horizontal, tá bom? Que também ajuda a dizer para onde a função terá se aproximando quando x tende a infinito, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.